Então vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. De novo, pastor, só a segunda parte. Capítulo 1, versículos 13 e 14. Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. Eu vou ler. Ele nos libertou de onde? Do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, neste reino, nós temos a redenção pelo seu sangue. Tem tradução que não tem seu sangue, tem tradução que tem. No qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados. Vamos orar? Senhor, nós te adoramos, Senhor, por esta verdade tão gloriosa que existe na nova aliança. E nós queremos pedir que o Senhor venha abrir o nosso entendimento. Senhor, eu quero que esta palavra seja viva dentro de cada um dos que aqui estão. E também se torne viva dentro do coração de todos quantos nos assistirão, nos ouvirão pela internet, Senhor. Pois aqui está uma verdade tão poderosa da nova aliança, tão gigantesca, que precisa ser ouvida e crida, Senhor. Acreditando que assim será, nós oramos pela fé, em nome de Jesus. Amém. Tem certas verdades da palavra de Deus que, quando elas são reveladas, o que é uma revelação? É quando Deus ele abre o entendimento da pessoa e faz ela compreender coisas que por modo natural ela não compreenderia. É quando Deus opera no coração de uma pessoa e ela enxerga algo tão vivo na palavra de Deus, que se ela fosse só utilizar a mente, o raciocínio, ela não conseguiria enxergar, porque a nossa mente é limitada pela profundidade que existe na palavra de Deus. Então Deus abre o entendimento, Paulo fala, ilumina os olhos do nosso coração, para que a gente compreenda uma coisa no Espírito que naturalmente a gente nunca veria e nunca compreenderia. Então esta verdade aqui que nós acabamos de ler é uma delas. Então eu não vou falar que ele já nos libertou do império das trevas, eu falo isso aqui direto. Você acredita que Jesus já te libertou do império das trevas? Então você não precisa ir na sexta-feira forte para buscar libertação, porque você já é liberto do império das trevas. Jesus Cristo, poderoso, teu Salvador, quando você creu nele, ele te libertou do império das trevas inteiro. Está bem claro isso no seu coração? Mas hoje nós vamos abordar isso aqui, ó. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Neste reino nós temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados. Quando eu era jovem, eu assistia um filme chamado Túnel do Tempo. Quem assistiu? Oh, muita gente assistiu. Então eles tinham uma máquina lá que fazia esse transporte. Eles chegavam na frente da máquina, programavam ela para uma data tal. Geralmente, às vezes, eles iam lá para o passado, né? Eles entravam naquela máquina que tinha assim ela ia arredondando, que nem um caracol assim. E de repente, naquele tempo, a tecnologia não era como hoje, né? Saiu uma fumaça, saiu umas faíscas. Daqui a pouco eles apareciam assim, lembra? Vocês lembram? Apareciam no ar assim, rodando de ponta cabeça, em câmera lenta. Lembra disso ou não? E eles caíam lá num lugar que a máquina mandava, às vezes no passado, 100 anos atrás, 200 anos atrás. Eles caíam naquele lugar, numa outra dimensão. E aí eles tentavam descobrir a história, em que época eles estavam e tal. E aquilo acontecia, eles eram transportados por aquela máquina, era o túnel do tempo. Você lembra? Aquela máquina levava eles para uma outra época, para um outro mundo. O que Paulo tinha em mente? Presta atenção, olha, isso é uma verdade que muda a tua vida.
O que Paulo tinha em mente quando ele diz assim? Nos libertou do império das trevas e nos transportou. O que ele está querendo dizer? Que eu estava dentro de um império das trevas, escravizado num lugar, mas quando ele me libertou, ele me transportou, que nem a máquina do túnel do tempo. Ele me tirou daquilo ali e me levou para uma outra dimensão chamada Reino do Filho do seu amor. Então, se você é um crente de verdade, nasceu de novo, conhece Jesus. Por que eu falo se você é um crente de verdade? Deixa eu explicar. Porque as igrejas hoje, elas encheram de pessoas que vieram atrás disso. Ó. Na televisão elas falam assim: você que quer ter vitória, vem aqui. Você que quer casar, vem aqui. Você que quer se tornar um empresário, vem aqui. Você que quer ganhar dinheiro, vem aqui. Você que quer ter sucesso, vem aqui. Menos o evangelho. Então atraiu uma multidão de gente para a igreja, atrás destas coisas, não atrás de Jesus. Eles não estão atrás de Jesus, eles estão atrás do como ter sucesso na vida. Eles não estão atrás de Jesus, eles estão atrás como sair do vermelho, porque eles gastaram tudo que tinha no cartão, cheque especial e tudo, e eles fizeram uma coisa errada e estão no vermelho. Eles querem um Deus que arranque eles da dívida que eles fizeram, e quem prega promete isso. Então a igreja encheu de gente atrás dessas coisas, mas não atrás de Jesus. Eles estão na igreja com a Bíblia na mão, fazendo congresso de sucesso, mas nunca foram salvos. Não são salvos, não sabem nem quem é Jesus de verdade. Jesus para eles é alguém que vai resolver problemas, só isso. Então se você é um crente verdadeiro que nasceu de novo, que foi salvo, liberto do império das trevas, você foi transportado para um outro reino. Assim como aquela máquina do túnel do tempo antiga levava a pessoa para uma outra época, você foi levada para uma outra época, para uma outra dimensão, um lugar chamado Reino de Deus, Reino do Filho do seu amor. Você foi transportado. Você mora na mesma casa, no mesmo bairro, na mesma cidade, não saiu do lugar, mas em espírito houve esse transporte. Você foi liberto de um reino, transportado para um outro reino que é totalmente diferente, e esse reino é chamado Reino do Filho do seu amor. Então o que tem neste reino? O que eu encontro quando eu caio neste reino? Ele diz: no qual nós temos a redenção. O que é redenção? Fim do cativeiro, fim da escravidão, fim do domínio do império das trevas, fim das prisões, fim das cadeias. É o fim. Se eu fui transportado, estou neste reino, estou. Então neste reino eu tenho a redenção, eu sou totalmente liberto, totalmente liberto. No qual temos a redenção. E a remissão, e os pecados, e a minha culpa, e a minha dívida. Houve a remissão de todos os pecados. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Você foi transportado de um lugar de escravidão para um lugar de total liberdade. Este reino do Filho do amor dele é onde nós encontramos várias expressões na Bíblia dizendo: em Cristo, eu estou em Cristo. É o reino do Filho do seu amor. Em Cristo significa o quê? Se eu estou chegando em casa, eu estou fora de casa. Mas quando eu entro em casa, fecho a porta, eu estou em casa, dentro de casa. Fora de casa eu estou fora, eu não estou ainda lá. Mas quando eu entro lá, estou em casa, dentro da minha casa, guardado e protegido. O que isso dá a entender? Que eu fui transportado e posto em Cristo. Como se Deus me pegasse e pusesse num grande cofre forte. E só Ele tem o segredo da porta. Ninguém abre, ninguém fecha, a não ser Deus. Então, a Bíblia tem muitas expressões que falam em Cristo. Nós estamos dentro dessa situação, dentro deste cofre, desse lugar, desse reino em Cristo. E dentro desse reino em Cristo nós temos todas as coisas. Então você tem que acordar, você tem que entender. É pela fé que isso fica vivo. Você foi liberto do império das trevas, transportado, posto numa outra dimensão. Quando Deus te olha, Ele te vê dentro deste reino.
dentro desta dimensão. A igreja verdadeira está em Cristo, dentro dessa dimensão. Você acredita nisso? Totalmente salva, totalmente liberta, totalmente protegida, guardada pelo poder de Deus, selada com o Espírito Santo de Deus, justificada, reconciliada, salva pelo poder de Deus. É intocável isso. Quando eu não entendi, eu achava que salvação, eu fui salvo, né? Mas Deus deixa o diabo me pegar, Deus deixa, eu vivi uma mente supersticiosa, de crente supersticioso, e não entendi o evangelho. Eu pensava que salvação era só para quando eu morresse, mas não entendia que ser salvo é uma coisa tão extraordinária, tão gigantesca. E começa nessa vida. Nós fomos transportados e postos em Cristo, no reino do Filho do amor dele. Você acredita nisso? Então vamos ver o que nós encontramos, quais expressões da nova aliança que fala em Cristo e mostra a nossa posição em Cristo. Primeira delas, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos trabalhar agora, discorrer esse assunto na palavra de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Versículo 14, em diante. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 2, 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo, olha lá, olha onde nós estamos, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus. Olha o que você é para com Deus. O bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para aqueles que se perdem, para com esse cheiro de morte para a morte. Para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus. Então eu fico pensando naquela pessoa que está em luta, em conflito, que está em adversidades, porque todos nós passamos isso. Então ele fala, graças porém a Deus que em Cristo, aonde nós somos transportados e postos, Ele sempre nos conduz em triunfo. Ai pastor, mas parece que não é assim. Mas se você está em Cristo, presta atenção, nesta dimensão você tem todas as condições de suportar muitas coisas, de enfrentar muitas coisas, de resistir às muitas coisas, de vencer muitas coisas, porque você está no reino do Filho do amor de Deus. Você está em Cristo, sim ou não? E Ele sempre nos conduz em triunfo. Então imagine uma pessoa que está em conflito, em luta, se ela entender isso. Se ela se posicionar nisso, em Cristo onde eu estou, para onde eu fui transportado. Ela acreditar nisso, não acreditar na mentira emocional. Não acreditar no que as mentiras emocionais produzem na mente. As emoções, quando estão ruins, elas produzem coisas ruins na cabeça. E essas coisas querem governar a nossa cabeça. E se eu me submeter a elas, eu mesmo sendo livre, fico escravo delas. Por isso que o crente é um valente, é um corajoso que resiste, reage, se firma na verdade, sabe onde está e enfrenta o que tem que enfrentar. O crente não é aquele que encolhe, que vai encolhendo, andando para trás assim, sabe, vai encolhendo diante das coisas. Aquele que está em Cristo é aquele que ele vai para frente, ele vai para o confronto, você está entendendo ou não? Ele vai para enfrentar o que tem que ser enfrentado. É que nem aquela pessoa que comprou um carro, mas tem segurança de dirigir, ela nunca pega e enfrenta. E pega alguém, dirige para mim, me leva ali. Vocês estão entendendo? Não tem coragem. Acho que eu vou bater o carro, acho que vai acontecer. Eu conheço gente assim. Não, o crente aqui está em Cristo, ele tem coragem, enfrenta.
ele vai ser conduzido em triunfo, passa pelo atrito do confronto, ele vai ser conduzido em triunfo. Por quê? Porque ele foi transportado de uma situação e posto em outra, meu irmão. Eu tenho que acreditar nisso. Isso é o poder do Evangelho. Agora, por experiência, eu tenho que viver isso, enfrentar o que tem que enfrentar. Então Paulo diz: graças, porém, a Deus que em Cristo, olha lá, sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar o quê? A fragrância do seu conhecimento. Como é que ele manifesta em todo lugar a fragrância? Fragrância é um perfume, uma coisa boa, um perfume. Como é que eu vou manifestar a fragrância de Cristo? Através do cheiro? Não. Mas se eu conheço o Evangelho, quando eu abro a boca, eu falo do Evangelho e a fragrância de Cristo. É o bom perfume. Vocês estão entendendo ou não? Por todo lugar. Quando você é um crente salvo e fala da verdade do Evangelho, isso é a fragrância, o bom perfume de Cristo, de que você transmite, passa Cristo para outras pessoas. Então ele disse: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar o quê? A fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus, olha o que você é. Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, quanto nos que se perdem. Para esses que estão perdidos, é cheiro de morte para a morte. Mas para aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Agora ele fala: nós não estamos como tantos outros fazendo mercado com a palavra de Deus, vendendo a palavra de Deus. Antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade, isso da parte do próprio Deus. Então em Cristo, meu irmão, o pecado ele destruiu o homem se tornou incapacitado. O homem foge das dificuldades. O homem foge das coisas difíceis. Ele quer tudo fácil. O homem, a maior parte, foge dos embates duros da vida. O pecado trouxe isso para fugir. Dá um jeitinho. Mas você está em Cristo, você é capaz de tantas coisas. Você não é super-homem, não é o super-poderoso. Mas em Cristo você é capaz, meu irmão. Acredita nisso ou não? Não de ir para trás e se encolher, mas de suportar, de enfrentar, de caminhar, de insistir, de prevalecer, porque você está em Cristo. E você é o bom perfume de Cristo. Fala assim, amém. Efésios capítulo 2. Vamos lá. Gálatas, Efésios capítulo 2. Versículo 10. Mas vamos ler desde o versículo 5. Que fala sobre a graça. Depois vamos voltar nesse texto. Gálatas 2:5, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Efésios 2:6 agora. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Não é isso. Depois nós voltamos. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Agora olha aqui o versículo 10, pois somos feituras dele, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Você viu o que ele diz? Nós somos feituras dele. Então quando a pessoa recebe Jesus como único, suficiente Salvador, ela é criada em Cristo, ela nasce nessa dimensão, neste reino, criada em Cristo, ela nasce nessa dimensão, nesse reino. Então, visivelmente a gente não consegue ver estas coisas, mas no Espírito essa é a nossa posição, a posição que o Evangelho nos dá. Nós fomos criados em Cristo,
criados em Cristo, nascidos nesta dimensão, feitos para viver em Cristo, nessa dimensão onde Deus sempre nos conduz em triunfo. Acredita nisso? Gostaria que Deus abrisse os seus olhos lá no Espírito, e você pudesse enxergar isso no Espírito, para você ver a grandeza do que é estar em Cristo, a grandeza do que é ser salvo, a grandeza do que é ser um filho de Deus, alguém nascido em Cristo. Vamos para outro texto, primeira carta de Paulo aos Coríntios, volta aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 4. Versículo 14 e 15. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, pois eu, olha lá, pelo Evangelho vos gerei. Aonde que Paulo gerou os coríntios? Foram gerados em... Então olha o que Paulo está dizendo, pelo Evangelho, através da pregação do Evangelho. Através deste Evangelho que Paulo fala, não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. O que é o poder de Deus? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que acredita. Então Paulo fala que a forma que eu entro em Cristo, que eu sou gerado em Cristo, que eu nasci, fui criado em Cristo, não foi pela lei, não foi pela velha aliança, não foi pela fala dos profetas da velha aliança, não foi por Moisés, não foi por Abraão, não foi por Davi, nem Sansão, e nem nenhum personagem do Velho Testamento, nem o que eles falaram e ensinaram. Mas Paulo fala que a pregação do Evangelho, através daquilo que Paulo ensinou a respeito do Evangelho, Paulo gerou os coríntios nessa dimensão em Cristo, neste reino, onde nós fomos transportados e postos. Então o Evangelho, o conhecimento do Evangelho, repare bem, Velho Testamento não é Evangelho, Malaquias não é Evangelho, Isaías não é, anunciou Cristo na cruz, mas não é Evangelho. A história de José não é Evangelho, é tudo judaísmo, Velho Testamento, a velha aliança. O Evangelho começa com a vinda de Jesus aqui no mundo, e ele é selado com sangue derramado na cruz do Calvário. Evangelho é daí por diante. Tudo que veio antes, pode ser muita coisa bonita, não é o Evangelho. Tem que estar bem claro isso. O Evangelho começa na cruz, quando Cristo derrama o sangue dele e diz: está consumado. Então, através deste conhecimento, olha, isso parece ser fraco. Quem está atrás de poder, quem só quer falar em línguas, quem só quer prosperidade, vai ouvir isso e falar: isso é muito fraco, é muito fraco. Esse pastor é fraco, ele vai falar assim. Mas, meu irmão, é só o conhecimento do Evangelho que é o poder de Deus que te gera em Cristo, para onde nós somos transportados. Sem Evangelho ninguém entra nisso. Sem o conhecimento desse Evangelho da graça de Deus, não existe, não vai ser gerado, não vai entrar em Cristo. Paulo, através do Evangelho, o que ele fez? Ele gerou os coríntios em Cristo. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, abre aí a sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Vamos ler o 16 também. Segundo aos Coríntios 5, 16 e 17. Assim que nós daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Aonde que está a nova criatura, a nova criação? Em Cristo. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fizeram novo. Então, se eu fui transportado, estou em Cristo.
Então eu sou uma nova criatura, uma nova criação. Tudo que me prendia no passado, as coisas velhas se passaram. Todo o meu passado de incredulidade, de coisa errada, de pecados, escravidão na mão do diabo. Eu posso ter sido um macumbeiro, cavalo de um monte de guias, presta atenção. Se eu estou em Cristo, sou uma nova criação, nova, totalmente nova. As coisas velhas se passaram, acabou tudo. Nada do meu passado tem domínio sobre a vida que eu tenho hoje. Nada, nem macumba, nem nada. Nem religião, não preciso quebrar vínculo com nada, não preciso, aquilo foi eliminado por Cristo totalmente. Agora você acredita, se você acredita, está nessa dimensão. A nova criação, a igreja, a noiva de Cristo, a nova criatura, os filhos de Deus estão em Cristo, e as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Aonde se fez novo? Na lei? Não. No Evangelho. No Evangelho eu sou gerado em Cristo. E se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criação. Uma nova criatura. Eu nasci de novo, nasci por dentro. Nasci no Espírito. As coisas velhas se passaram. Olha, no começo da vida de fé eu não entendia isso. E nós somos apegados até pessoas que morreram no passado, que era da nossa família, sim ou não? De vez em quando eu pego uma fotinha do passado, não leve a mal o que eu vou falar. Ah, minha mãe. Olha quando eu era criança, olha os meus irmãos que já morreram. Meus irmãos, as coisas velhas se passaram. Vocês estão entendendo? Tem certas recordações do passado que trazem sofrimento no presente. As coisas velhas se passaram. Você entende? É duro que eu estou dizendo para você. Mas tudo se passou. Você está livre de tudo. Você está livre de tudo e de todos. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Não é? Então, às vezes a gente fica preso lá no passado. De coisas que a gente nem crente era. E aquilo ainda mantém um efeito na nossa vida nos dias de hoje. Agora você é uma nova criatura livre. As coisas velhas se passaram e tudo se fez o quê? Mas para aquele que está onde? Que foi transportado do império das trevas, transportado para o reino do Filho do amor de Deus, que é em Cristo, no qual nós temos a redenção e a remissão de todos os pecados. Então, se você está em Cristo, o passado não me pega mais. Posso ser assim, talvez você vai falar assim, o pastor parece meio arrogante, né? Mas o meu passado não me pega mais. Estou livre dele para sempre. Tanto das coisas boas quanto das coisas ruins. Você entende isso? Hã? Tanto das coisas... Não, eu sou uma nova criação agora. Aquilo tudo morreu, desapareceu. Desapareceu. Entende o que eu estou te dizendo ou não? As coisas elas se passaram e tudo se fez novo. Vamos para outros textos. Agora Romanos capítulo 8, o famoso capítulo 8. Quando eu leio esse capítulo 8, eu lembro do Valdeci, que está ali. Nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha o capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, olha lá. Nenhuma condenação há do verbo haver, existir. Então, é o mesmo que agora nenhuma condenação existe. Não há mais condenação. Você está salvo. Não há mais condenação. Você é um crente verdadeiro. Não há mais condenação. Você nasceu de novo. Não há mais condenação. Ninguém pode te condenar. Nenhuma doutrina da igreja pode te condenar. Você não é dizimista. Disseram para você que se não der o dízimo vai para o inferno. É mentira. Isso aí não pode te condenar. Não há mais condenação. Para quem? Para aqueles que estão aonde? Olha lá, no reino do Filho do amor. Em Cristo não há mais condenação. Então a pessoa vai dizer assim, não,
Se eu não perseverar, eu não lutar, não me esforçar, não jejuar, não cumprir tudo que a igreja pede, se eu deixar de ser dizimista, eu vou perder a salvação. A pessoa fica aterrorizada com essas coisas. Salvação, como lemos em Efésios 2, não é por obras, meu irmão. Se eu fui liberto, salvo, transportado, estou em Cristo, não há mais condenação para mim. Por quê? Porque toda a condenação caiu na cruz do Calvário sobre Jesus Cristo e eu fui absolvido para sempre. E se quer saber de uma coisa, você está em Cristo, você nunca vai perder a salvação, porque Deus sustenta a salvação que Ele te deu até o fim da sua vida. Ele é responsável por você, você está em Cristo. Agora, pois, nenhuma condenação há. Para quem? Se não há condenação, não há para aqueles que estão em Cristo. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, o que fez? A lei do Espírito Santo, a lei do Espírito da vida me libertou da lei, essa lei do pecado e da morte. Você é um liberto da lei do pecado e da morte. De novo, você é um liberto da lei do pecado e da morte. Entrou em você a lei do Espírito da vida para sempre. Então você está em Cristo, estamos lá. Então não há mais condenação. Não há mais condenação. Romanos 3, volta aí, Romanos 3. Vamos ler versículo. Desde o versículo 21 que lemos sempre. Vamos ler. 21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que acreditam. Porque não há distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que existe aonde? Em Cristo Jesus. Então ele está dizendo que nós fomos justificados gratuitamente pela graça dele, mediante a redenção. O que é redenção? É o fim do cativeiro. É o fim da escravidão. É o fim que o diabo e o pecado tinham de domínio sobre a nossa vida. Isso é a redenção. E onde eu encontro a redenção? A redenção está onde? Nos transportou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção e a remissão de todos os pecados. Então a redenção está em Cristo. Para esse lugar, para este cofre, para este lugar de segurança em Cristo, para este reino no qual nós fomos transportados. Você entende isso? Pastor, não estou vendo nada, mas você está crendo nisso. Se crer, vai ver. É crer para ver, não é ver para crer, é crer para ver, no qual em Cristo nós temos a redenção. Efésios capítulo 1, vai lá para frente. Vamos discorrendo as cartas de Paulo, que estas cartas, isso é ouro puro, isso é a maior riqueza. Feliz do homem e da mulher que entendeu bem as cartas de Paulo, que medita dia e noite, que estuda estas cartas. Essa é uma pessoa bem-aventurada. Efésios capítulo de número 1, 7, né? Mas vamos ler desde do 3, para fazer uma coisa em conjunto aqui, ó. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que esse bendito Deus e Pai fez? Que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, aonde? Na terra ou no céu? Nas regiões celestiais, lá nas regiões celestiais, em Cristo. Olha o reino onde nós estamos. Então Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Quando é que você foi escolhido? Antes da fundação do mundo. Antes que o planeta existisse. Deus te escolheu
Deus, você está entendendo o Evangelho? O véu se rasgou para você. Você é um escolhido, um chamado, segundo o propósito de Deus. Assim como nos escolheu nele, em Cristo, olha lá, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Versículo 7. No qual é nele, nessa dimensão, nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. No qual, meus irmãos, como é que Deus podia te escolher antes da fundação do mundo? Não existia nenhum mundo ainda. Você entende isso? Deus te viu antes de criar você? Sim ou não? Sim. Ele te escolheu antes que existisse mundo. Antes que Adão pecasse. Lá no passado, na eternidade, você foi escolhido por Deus. Entende o Evangelho? Conhece a graça de Deus? Caiu o véu? Você é um escolhido de Deus. Está escrito aqui? Então é verdade. E no versículo 7, no qual, nele, em Cristo, nesse reino do Filho do amor, onde nós estamos, nós temos a redenção pelo sangue, o fim da escravidão. Então eu fico amargurado. Fico amargurado quando eu vejo um crente que está 10, 15 anos na igreja. E ele vai assim lá na frente. Às vezes ele é um homem de 60 anos. Ele está dentro da igreja uns 25 e tem lá um moleque de menos de 20 que é pastor. E ele vai lá, um homem de 20 e poucos anos da igreja. Às vezes aquele pastor que está lá tem uns 2 anos de fé, não sabe nada. E lá vai ele lá, aquele homem que era para ser mestre. Vai lá abaixar a cabeça para o moleque que fez um cursinho de 3 meses, não sabe nada. Ele é um papagaio, ele repete só que o líder principal manda falar. O esboço do sermão dele já vem tudo escrito assim, olha, essa semana fala assim em todas as igrejas. Ele só tem que repetir o que está escrito. E vai um homem lá por a mão, sai demônio dele. Gente que está 20 anos na igreja. Vocês estão entendendo ou não? Me dá angústia de ver isso. E ele não sabe que tem a redenção pelo sangue. Uma boa parte não sabe disso, coitado deles. Eles batem o cartão toda semana lá para receber uma tal de libertação e não sabem que tem a redenção pelo sangue. Não sabem que tem a redenção pelo sangue. Romanos 6, volta. Romanos 6, 23. Vamos ler o 22 também, mas a tônica é o versículo 23. Agora, porém, libertados do pecado, olha que coisa, transformados em servos de Deus. Não, é meio difícil entender isso. Então eu fui libertado do pecado, eu fui transformado não por mim, pelo meu jejum, não, porque eu subi no monte, não, porque eu fiz campanha, não, porque eu fiz voto, não, porque eu participei da fogueira santa, não, porque eu fiz o sacrifício, não. Deus me transformou, olha lá. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado, o pagamento do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus, que é dado de graça, que não tem custo, que não é por obras, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Onde está a vida eterna? Em Cristo Jesus, neste reino do Filho do amor, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Neste reino nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Então a vida eterna está para onde nós fomos transportados.
A vida eterna está em Cristo. Aonde nós estamos? Aonde a igreja está em Cristo? Nós temos a vida eterna. Acredita ou não? Sabe o que eu fico pensando? Geralmente quem pensa quando vai sair do corpo, pensa em sofrimento, né? Então a pessoa pensa assim, será que eu vou me entortar? Será que dói sair do corpo? Será que a minha boca vai ficar assim? Que eu vou, eles vão me jogar dentro do caixão lá debaixo da terra, né? Tem pavor da morte, né? A maior parte tem, não tem? Mas eu penso ao contrário. A hora que eu sair do corpo. Ai, meu Deus. Deixar essa carcaça velha do pecado, esse corpo do pecado aqui. Entrar na dimensão celestial. Lázaro, quando morreu, quando ele saiu do corpo, já tinha os anjos lá enviados por Deus para pegar ele e falar, vamos lá, vamos para lá, Lázaro. Sim ou não? Eu fico pensando, quando se fala em vida eterna, na hora que sair do corpo, entramos e vamos ver em tudo aquilo que acreditamos. Paulo dizia assim, estou constrangido, né? Tenho o desejo de partir, estar com Cristo, é uma coisa incomparavelmente melhor, mas por causa da igreja é necessário que eu fique e permaneça. A vida eterna está em Cristo, nós já temos essa vida eterna. Então, para nós deixar esse corpo, vai ser a redenção total desse corpo. O homem espírito, o homem interior vai sair dessa carcaça aqui, liberto totalmente, sem esse peso dela, e entrar na dimensão celestial para sempre. Nós já temos, a vida eterna está em Cristo, nós já temos agora essa vida eterna aqui. Nós estamos nesse reino do Filho do amor de Deus em Cristo. Sim ou não? Filipenses 4,19. Vamos lá, Filipenses 4,19. Nós estamos vivendo dias de crise no Brasil, crise política, de recessão. E muitos temores vêm sobre a mente das pessoas e também dos crentes. Né? Muitos temores vêm. Por isso a gente tem que remir o tempo. A gente não pode ter a cabeça feita por esses rumores. A nossa cabeça tem que estar sendo feita pelo Evangelho. Então, depois de Paulo fazer a dissertação, que ele podia todas as coisas, que ele tinha experiência em todas as coisas, agradeceu que os filipenses contribuíram com o ministério dele, ele recebeu, estava lá em abundância, ele cita essa palavra no versículo 19, olha lá. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir aonde? Olha lá, em Cristo Jesus, cada uma das vossas necessidades. Transportados para o reino, estamos em Cristo. Então Deus, presta atenção, olhe para mim um pouquinho. Seja em qualquer situação, Deus vai suprir a sua necessidade em Cristo. Ele não pode falhar. Talvez Ele não vá suprir a nossa avareza, porque a nossa avareza quer ter 10, não vai ficar satisfeito com 2. A nossa avareza quer... Ela é insaciável, compra uma que é outra, compra uma que é outra, compra uma que é outra. Não é assim, não para. Talvez não seja esse o suprimento, mas que você está nesse reino, está. Então Deus, segundo a riqueza em glória, Ele vai suprir a sua necessidade, Ele vai suprir. Ele vai suprir, você acredita nisso? Não, você está em Cristo, não pode falhar a Escritura, aconteça o que acontecer. Deus vai suprir em Cristo Jesus aonde nós estamos. Cada uma das nossas necessidades. Romanos, volto para Romanos. Presta atenção, do versículo 12 desse Romanos capítulo 5. Romanos 5, capítulo 5, versículo 12 em diante, ele faz um paralelo de Cristo e Adão. Então ele faz um paralelo. Por Adão entrou o pecado, a destruição e a morte. Por Cristo entra a vida, o perdão, a ressurreição, entra tudo de bom. Em Adão entra tudo de ruim. Mas em Cristo entra tudo de bom, ao contrário.
Até que ele chega nesse versículo de número 18, 17, onde ele diz assim: se pela ofensa de um, que é Adão, e por meio de um só, reinou a morte, isso veio de Adão, agora ele muda para Cristo. Muito mais os que receberam a abundância da graça. Você recebeu a abundância da graça. Você recebeu o dom da justiça, você foi justificado. Recebeu o dom da justiça, é justificado. Reinarão em vida, né? A abundância da graça e o dom da justiça. Não, acho que eu estou lendo. Peraí. É o 17, né? Não, é isso, 17, estou lendo o 18. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. Você recebeu a abundância da graça, o dom da justiça. Foi justificado ou não? Reinarão em vida por meio de um só. A saber quem? Jesus Cristo. Então por meio dele, nele, nós vamos reinar em vida. Adão trouxe a morte, reinou a morte por meio dele, mas em Cristo reina a vida. Nós vamos reinar em vida através de Jesus Cristo. Agora vamos para Efésios de novo, Romanos, Efésios capítulo 2, Gálatas, Efésios 2, que nós já havíamos lido. Vamos ler de novo, desde o versículo 1, para ficar memorizado. Gálatas 2, 1. Desculpe, Efésios 2, 1. Ele vos deu vida. Quando é que ele me deu vida? Estando nós mortos nos delitos e pecados. Nesses delitos e pecados nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua em quem? Nos crentes ou nos desobedientes? Nos filhos de Deus ou nos filhos das trevas? Olha lá a diferença. Nos quais andastes outrora segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós somos os filhos da obediência. Esse espírito não tem autoridade e poder de atuar em nós. Fomos libertos do império das trevas. Continuando. Entre os quais também todos nós andamos em outro tempo, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, nascidos assim, filhos da ira como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Agora olha a nossa posição, versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então cada um de nós, olha a nossa posição de autoridade, nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Acredita nisso? Acima de todo poder, domínio, demônio, macumba, feitiço, essa é a nossa posição em Cristo. Juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, hein? Leia aqui no capítulo 1 de Efésios, versículo 19, olha lá. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Jesus Cristo foi ressuscitado e assentou à direita do Pai nos lugares celestiais. Presta atenção. Ao versículo 21.
acima lá de todo principado, de toda potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também nos vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas deu à igreja. Se nos lugares celestiais tudo isso está debaixo dos pés de Cristo, nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, transportados para este reino. Então tudo está debaixo dos nossos pés. O supersticioso vai falar assim: não, isso não é verdade, mas por quê? Mas por quê? Nós estamos assentados acima de todo poder, potestade e domínio nas regiões celestiais em Cristo. Você acredita nisso? Nós somos transportados para essa dimensão. Estamos assentados. Então, meu irmão, não tenha medo de diabo, não tenha medo de demônio, não tenha medo de macumba, não seja supersticioso. Essa superstição entrou na igreja brasileira. Entende? Só fala de macumba, encosto. É um encosto. Vocês estão entendendo ou não? Enche a pessoa de medo, aterroriza a pessoa. Nessas igrejas, o cara fica endemoniado, eles entrevistam o demônio. O que você está fazendo, demônio? Eu estou segurando todo mundo para não pegar o envelope, para me acabar com a vida deles. Eles fazem o diabo trabalhar a favor deles. O que você vai fazer, demônio, quem não pegar o envelope da campanha? Eu vou acabar com eles. Você não vê isso? Você não vê isso? Eles põem o diabo para trabalhar para eles. Não tenha medo de nada disso. De nada disso. Você está sentado com Cristo nas regiões celestiais acima de todo o poder do diabo e acabou. Essa é a nossa posição. Transportados para isso e acabou. Essa é a nossa posição. Nós somos transportados para isso. Olha como isso é grande. Meu Deus, que você entenda isso. Que você viva isso. Acabou esse evangelho fracassado de tristeza, de angústia, de medo, de guerra. Essa guerra que não para muito. Acabou isso. Nós estamos em Cristo, estamos no poder de Deus. Crê ou não crê? E para terminarmos, Judas, penúltimo livro do Novo Testamento, Judas. Depois vem Apocalipse. Vamos só ler o versículo de número 1. Judas 1, só tem 25 versículos. Olha o que Judas fala no seu prefácio e saudação, nessa carta que ele escreveu para a igreja. Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago, para quem ele está escrevendo esta carta, aos chamados, aqueles que foram chamados por Deus para receber a graça de Deus, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. O que ele está dizendo? Que são chamados, são amados em Deus Pai, e são guardados em Cristo, nessa dimensão. Como se Cristo, como eu já disse, fosse um grande cofre. Deus nos guardou lá dentro é o reino do Filho do seu amor. Nós estamos em Cristo, lá dentro. E Deus trancasse a porta e diga assim: quero ver quem abre isso. Quero ver quem toca nessa gente. Estamos guardados em Cristo. Eu não vou cantar, estou em guerra, não vou cantar isso, eu não vou cantar isso. Você vai cantar que está em guerra? Jesus venceu tudo isso na cruz. Então voltemos a Colossenses 1, vamos lá, para terminar onde começamos. Colossenses 1, 13, 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor em Cristo, no qual, neste reino, nós temos a redenção pelo sangue. Acabou a escravidão e
a remissão de todos os pecados. Então, nós estamos em Cristo, transportados, guardados pelo poder de Deus. Fala assim, amém.